O governo federal anunciou uma linha de crédito especial para motociclistas e entregadores de aplicativo, motos elétricas, bicicletas elétricas, prazos de até 48 meses, juros abaixo do mercado e 2 meses de carência antes de começar a pagar. Para quem vive de moto, no papel parece uma boa notícia, e em partes é, mas existe uma pergunta que ninguém no palanque fez: de onde vem esse dinheiro? E mais importante, quem paga quando o crédito não volta? O programa se chama Move Brasil, mas o que ele move além de votos? Vamos ser justos. Existe uma realidade concreta aqui. O Brasil tem milhões de trabalhadores que dependem de moto para sobreviver. Entregadores, motofretistas, são profissionais que muitas vezes financiam veículos velhos em condições ruins, com juros altos e sem garantia nenhuma. O Move Brasil chega com uma taxa de 12,5% ao ano para homens e 11,5% para mulheres, bem baixo do que o banco cobra no crédito convencional para a pessoa física. O prazo de 48 meses e os 2 meses de carência reduzem o impacto imediato no bolso. Em uma simulação de 21 mil, a parcela fica em torno de R$ 552, reais, número que, dependendo da renda do trabalhador, é viável. Para quem estava rodando em uma moto velha e cara de manter, trocar por um veículo novo com um custo menor pode significar mais produtividade e menos gastos com manutenção. Isso é real e precisa ser dito. Agora vem a parte que o palanque não explica. O programa usa como garantia o Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Esse fundo existe justamente para cobrir riscos quando o tomador de crédito não paga. Em outras palavras, se o motociclista não conseguir honrar as parcelas por doença, acidente, queda de renda, quem assume o prejuízo não é o banco, é o fundo público, é o tesouro, é o contribuinte. O FGO tem um histórico de acionamentos expressivos em programas anteriores, como o Pronap, criado na pandemia. Parte significativa das garantias foi executada e o custo caiu sobre as contas públicas. O Move Brasil segue a mesma lógica. A taxa subsidiada não surge do nada. Ela representa uma diferença que alguém absorve, e esse alguém tem CNPJ do governo federal. É exatamente aqui que a análise fica mais interessante, porque não estamos falando de um programa pequeno. O programa não divulgou o volume total de crédito que pretende mobilizar via pessoa física, mas o braço voltado para empresas já tem 70 milhões reservado apenas para estruturas de recarga elétrica. Considerando que o público elegível são trabalhadores cadastrados em plataformas há pelo menos 6 meses com no mínimo 100 entregas realizadas, uma base que o Brasil pode chegar facilmente a milhões de pessoas. O potencial de exposição do FGO é bilionário. Em um cenário de inadimplência, mesmo que moderada, de 15 a 20%, o impacto nas contas públicas seria relevante. E isso acontece em um momento em que o governo já enfrenta pressão fiscal séria, com déficit primário, teto de gastos sob tensão e o mercado financeiro monitorando cada novo compromisso de despesa. Todo subsídio tem um custo. Toda garantia pública tem um risco, e esse risco não aparece no discurso do lançamento. O programa foi anunciado em 12 de junho de 2026. As eleições municipais e o início do ciclo eleitoral para 2026 está no horizonte imediato. O público-alvo, motociclistas e entregadores de aplicativo, é uma categoria que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Está espalhada por todo o território nacional, tem alta visibilidade urbana e, historicamente, apresenta insatisfação com a falta de políticas específicas para a categoria. Anunciar um programa com esse recorte nesse momento, com palanque, discurso e transmissão ao vivo, segue um padrão que analistas políticos de todos os aspectos reconhecem sem dificuldade. Não é necessário atribuir intenção. Os dados de calendário falam por si. Uma pergunta que fica não é se o programa vai ajudar motociclistas. Provavelmente vai ajudar uma parte deles, especialmente os que conseguirem aprovação de crédito e mantiverem a renda estável. A pergunta real é: por que esse programa não existia antes? Por que as taxas de mercado para esse público sempre foram proibitivas e nenhuma solução estrutural foi construída ao longo de anos? E por que a solução escolhida é um subsídio com garantia pública? E não, por exemplo, uma regulação que forçasse as plataformas de aplicativo a contribuírem para um fundo de financiamento da própria categoria que a sustenta. Essas perguntas não têm respostas no decreto, apenas no calendário. Se o programa funcionar dentro do esperado, um número relevante de trabalhadores vai renovar sua frota, reduzir custos e aumentar a renda. Isso é positivo e concreto. Se a inadimplência superar as projeções,
O que em um público de renda variável e informal é um risco real, o FGO absorve o prejuízo. E esse custo vai aparecer nas contas públicas nos próximos 2 a 4 anos, fora o ciclo eleitoral, longe dos holofotes. É um modelo clássico de política pública com benefício imediato e custo diferido. O motociclista ganha a moto agora. A conta, se vier, chega depois. O Move Brasil é um programa que faz sentido para o trabalhador que precisa de uma moto. Isso é inegável. Mas política pública não se avalia só pela intenção, se avalia pelo desenho, pelo custo e pelo timing. E quando os três apontam na mesma direção, no mesmo momento para o mesmo público, vale a pena fazer uma pergunta simples: isso é política de Estado ou política de campanha? Você decide. No próximo vídeo, a gente vai analisar outros programas lançados nos últimos 12 meses e o padrão que eles formam juntos. Se esse vídeo faz sentido para você, considere curtir, compartilhar e deixe sua opinião aqui embaixo. Até a próxima.